Quando eu era pequeno, morando em Suzano, que é meio que uma cidade ali entre o interior e região metropolitana de São Paulo, a gente meio que tinha um folclore ali de que a gente que adorava a PlayStation, que quando você ia pro Japão você achava PlayStation, coisas da Sony no lixo, Walkman no lixo. Isso era meio que um folclore que a gente tinha. Anos depois, eu casei com uma brasileira que morou anos e anos no Japão. Eu. Pra responder essa pergunta, você conseguiu achar o seu PlayStation no lixo aqui no Japão? Não, meus pais compraram pra mim. É? Não tinha PlayStation no... Eu acho que não, pelo menos eu nunca achei no Nas meu lixeiras lixo. que você procurou, você nunca achou. E a ideia desse vídeo aqui é meio que mostrar as experiências dela. Ela passou a infância e a adolescência dela, tipo, basicamente aqui no Japão antes de ir pro Brasil. E falar de tudo isso, falando de casas e como foi a experiência dela como imigrante aqui. É basicamente isso, a gente tá em Oizumi, entre Oizumi e Ota, que são as cidades que ela morou. E a gente vai andar aqui pelos apartamentos que ela morou e ela vai explicando. Basicamente um tour pela minha vida. Um tour pela sua vida. Mas é interessante para mostrar como é a vida de um brasileiro que basicamente cresceu aqui no Japão. Uma coisa interessante é que eu sempre andei de bicicleta na minha vida. Pra tudo quanto é lado. Desde quando eu era pequena eu fazia tudo de bicicleta. A gente tá indo pro primeiro apartamento, mas... Olha que bonitinho isso. É uma vanzinha pra crianças, é isso? É uma van da escola. Uma van da escola mesmo, de uma escola específica. Eu acho que sim. Escola japonesa. É, escola japonesa. Isso é uma coisa interessante também. Ela passou a infância dela inteira aqui e ela nunca foi pra uma escola japonesa. Só escolas brasileiras. E esse foi o primeiro apartamento que eu morei na minha vida. Ele era uma kitnet. E isso é uma coisa muito comum aqui no Japão. É você chegar e já ir morar num apartamento da própria empreiteira que você tá vindo trabalhar. Como existe uma dificuldade grande em você conseguir apartamento aqui no Japão, sendo estrangeiro, era muito mais fácil, né? Você vir e já ter um apartamento da própria empreiteira. Só que é aquela coisa, se você sai da empreiteira, tipo, se você não tá mais trabalhando por aquela empreiteira, você também não pode mais morar no apartamento da empreiteira, né? Foi o que aconteceu com vocês? Eu não lembro, na verdade, eu só sei que a gente mudou, mas talvez, não sei. Mas eu morei bastante tempo aqui, na verdade. Eu morei dos meus 3 aos meus 8, 9 anos, talvez. E essa daqui é uma das escolas que eu já estudei na minha vida. O nome dela é Gente Miúda. Hoje minha irmã estuda nela, mas na época que eu estudei, ela não ficava aqui. E ela tá bem do ladinho da segunda casa que eu já morei no Japão. Chegou. Era aqui, ó. Bem nessa janela mesmo? Naquela janela ali de cima. Você não lembra da sua própria antiga casa, mano? Não, era no terceiro. Certeza? Eu acho que sim. Mas era a minha janela. Era o meu quarto, eu ficava nessa janelinha. E eu achava o máximo, porque eu colocava um monte de coisinha assim. Eu achei que você ia falar da vista, né? Que sução. Não, a vista ele não é tão alto assim. E aqui foi a segunda casa que eu morei. Essa é uma opção que tem, que tipo, é você simplesmente alugar um apartamento. Uma questão muito foda do Japão é que, principalmente em cidades que não tem muito estrangeiro, normalmente os locatários têm uma certa dificuldade. Então você tem que procurar aluguéis que aceitem estrangeiros, porque tem muito japonês que não aceita estrangeiro. Então, aqui foi isso, né? Vocês saíram lá da empreiteira, da empreiteira e vieram pra cá, porque era melhor? É maior, né? A gente morava numa kitnet. Aqui eram 2 quartos, uma sala, tipo, que não era tão grande, mas era uma sala e uma cozinha que é grande pro Japão, né? Foi, assim, a época que eu tive o meu primeiro quarto. Foi ótimo. Mas foi isso. Então, a dificuldade no Japão é você achar um apartamento pra alugar sendo estrangeiro. Então, parece que tá muito vazio esse apartamento, né? Dá
pra ver só aqui em cima e aqui e um ali. E uma situação também que pode acontecer é de, sei lá, uma pessoa da família fica grávida e aí ela normalmente não tem, assim, que nem a gente tem no Brasil, uma licença para poder ficar 1 ano fora, sabe, da empresa. Então, na época que a minha mãe ficou grávida da minha irmã, a gente resolveu mudar para esses apartamentos aqui, que são apartamentos da prefeitura. E é bem interessante como funciona, porque é como se fosse uma habitação social, só que é de tipo, você se aplica, você tem que estar com tudo em dia em relação a impostos, você não pode ter nenhum tipo de problema com a prefeitura. E aí, depois disso, estando tudo ok, você pode mudar para cá e o aluguel é baseado no seu salário. Então, qual é a sua renda e vai ter um valor proporcional que você vai pagar de aluguel. Então, como a gente só tinha a renda do meu pai, ficou barato, vamos dizer assim, tipo metade do preço de um apartamento normal. Aqui era onde eu morava. Ah, é? Uhum. Eu morava no 3º andar, naquela casa ali. Uma coisa ruim, que eu acho que tipo, é muito comum no Japão, é você não ter elevador. Até o 5º andar ali o pessoal deve sofrer, hein? A gente já sofria porque a gente às vezes trazia, sei lá, galão de água, subir 3 lances de escada. Nossa, era foda. Uma coisa que eu também achei engraçada é que, tipo, a gente já passou por vários lugares nesse vídeo mesmo, e aqui é diferente. Aqui você vê claramente que, tipo, é mais precário. É tudo bonitinho, arrumadinho, tudo, mas é bem mais precário, né? Eu acho que é mais simples, na verdade. É que lá dentro, normalmente quando você entra, eles reformam tudo antes de todo mundo entrar, sabe? Qualquer pessoa entrar, eles reformam tudo dentro. Então, você entra, tipo, um apartamento novinho, sabe? Só que, tipo, antigo. Yeah, I've been just picking up pieces of you. A maior pergunta normalmente pra uma pessoa que mora no Japão é por que ela saiu do Japão. Nossa, todo mundo, quando eu cheguei no Brasil, perguntava pra mim, mas por que você tá embora? A gente vai responder isso daqui a pouco. A gente tá indo numa cafeteria porque a gente tá pedalando há um tempo já e tá batendo uma fomezinha. E eu tô louco pra ver essa cafeteria. Se você não sabe, eu gosto bastante de café. A gente tá indo na cafeteria. Foi na Fuigo, ou Figo pros íntimos, eu não sei como falar. É uma cafeteria muito bonitinha e ela, tipo, fica num lugar meio aleatório, eu acho, né? É aleatório, porque aqui só tem, tipo, ou é residência ou é fábrica. Sim, e tem uma cafeteria, tipo, ultra de café especial, que, sei lá, você imagina achar em Tóquio, por exemplo, alguma coisa assim. Vamos ver. Gostei. Esse daqui é um single origin da Colômbia e ele é um pouquinho mais... A torre é um pouquinho mais escura do que a gente está acostumado mesmo assim, mas tá bem gostoso. Você consegue sentir um pouquinho de acidez, um pouquinho de doçura. Bem bom, bem bom. Antes da gente voltar a falar sobre as experiências dela aqui no Japão, crescendo aqui no Japão, a gente precisava comer. E esse lugar aqui realmente é muito bom. Essa baguete aqui tava sensacional. E a gente também pediu um café latte com leite vegetal de aveia. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu gosto muito de café com leite vegetal, principalmente de aveia. Muito gostoso também. Aqui no Japão é muito legal o fato de você ter torras e cafés no mundo inteiro. Uma coisa que eu vou explorar bastante também nos próximos vídeos aqui. Mas então agora a grande pergunta. Por que você foi pro Brasil, sendo que ainda seus pais, eles estão aqui no Japão? Pra te encontrar, meu amor. Brincadeiras à parte, na verdade sempre foi um plano dos meus pais eu voltar pro Brasil para fazer faculdade
E essa também é uma questão muito forte em casa, porque essa era a razão de eu estar sempre numa escola brasileira e não numa escola japonesa. A escola japonesa aqui, ela é pública, você consegue um ensino público de qualidade. A questão é que muitas crianças que vão só pra escola japonesa, elas acabam falando só japonês, sabe? Então isso era uma questão muito forte. E a minha mãe queria que eu fizesse faculdade no Brasil. Aqui as faculdades, elas são pagas, até as públicas, elas são pagas. É caro, que nem uma faculdade particular no Brasil. Você não tem opção de uma faculdade pública aqui, é isso? Sem pagar nada, não. Ah. Aí eu acabei voltando pro Brasil. Eu voltei pra fazer o 3º ano. Foi quando eu encontrei o Luiz. É engraçado que a gente acabou vindo aqui. Eu não sei se eles conseguiriam falar inglês, por exemplo, que é o que eu conseguiria me virar aqui. Eu apontaria, provavelmente conseguiria pedir sem nada de japonês, mas você conseguiu pedir, você conseguiu entender bem, mesmo não sendo ultra fluente ou não tendo convivido diversas vezes, horas por dia com japonês, mas mesmo assim você consegue falar, tipo, por quê? Porque eu sempre fiz curso de japonês. Na escola tinha japonês também. Mas eu sempre fiz curso de japonês fora. E as suas interações com japoneses foram? Basicamente coisas do dia a dia. Coisas que, sei lá, você vai pedir alguma coisa, vai falar com o atendente. Você já sofreu algum preconceito? Provavelmente. Na verdade eu não lembro. Mas já aconteceu sim com os meus pais. E acontece todo dia com brasileiro ou qualquer descendente ou qualquer pessoa estrangeira aqui no Japão. Mas são coisas que você vai ter que conviver. É claro que não se conformar, mas eu acho que é uma questão, sabe, de prós e contras. A gente sabe que a qualidade de vida aqui no Japão é muito boa. A única coisa melhor do que a qualidade de vida no Japão é você dar um like nesse vídeo aqui. E comenta também se você quer que eu traga pra você um PlayStation do lixo aqui no Japão quando a gente voltar pro Brasil. E depois que você se inscrever, assista esse vídeo aqui.